Olá, seja muito bem-vindo ao canal. É sempre uma alegria ter você aqui com a gente. Hoje vamos falar sobre uma figura marcante da história recente da Igreja Católica, o Papa Francisco. Um homem que tocou muitos corações ao redor do mundo com sua simplicidade, sua fala acessível e principalmente com seu compromisso com os mais pobres e com os valores do Evangelho. Antes de começarmos, quero lembrar que na descrição deste vídeo você vai encontrar alguns links de livros especialmente selecionados para quem ama aprender mais sobre a história dos santos e figuras inspiradoras da Igreja. Se esse é um tema que te interessa, vale muito a pena conferir depois. E agora vamos juntos mergulhar na trajetória de Jorge Mário Bergoglio, mais conhecido como Papa Francisco. Nascido em Buenos Aires no dia 17 de dezembro de 1936, ele foi o primeiro Papa vindo das Américas, o primeiro do Hemisfério Sul, o primeiro não europeu em mais de 1.200 anos, desde o Sírio Gregório III, e também o primeiro a escolher o nome Francisco, inspirado no Santo de Assis. Membro da Companhia de Jesus, os Jesuítas, tornou-se arcebispo de Buenos Aires em 1998 e foi criado cardeal em 2001 por São João Paulo II. Em 13 de março de 2013 foi eleito o 266º Papa da Igreja Católica. Durante seu papado, Francisco se destacou por seu estilo próximo e humilde. Recusou os luxuosos aposentos papais e passou a residir na casa de hóspedes Domus Sanctae Marthae. Falava com frequência sobre a misericórdia de Deus e buscava uma igreja mais aberta, acolhedora e em saída. Foi firme em sua crítica ao consumismo, ao capitalismo selvagem e também ao marxismo, mantendo posições tradicionais da igreja em temas como aborto, ordenação de mulheres e celibato clerical. Francisco também teve um forte papel diplomático, ajudando, por exemplo, na reaproximação entre Cuba e os Estados Unidos. Não se calou diante das crises migratórias e foi uma voz ativa em defesa dos refugiados. E um dos pontos mais marcantes de seu papado foi sua postura firme contra os abusos sexuais na Igreja, exigindo responsabilidade e medidas concretas para proteger os mais vulneráveis. Seu legado é vasto e sua influência continuará sendo sentida por muitos anos. Francisco nos deixou em 21 de abril de 2025, mas suas palavras e seu exemplo continuam vivos no coração de milhões de fiéis ao redor do mundo. Agora que você já conhece um pouco da importância e do legado do Papa Francisco, vamos voltar no tempo e conhecer as origens desse homem que marcou a história com sua humildade e firmeza. Jorge Mário Bergoglio nasceu em uma família simples de imigrantes italianos, no tradicional bairro de Flores, em Buenos Aires, Argentina. Seu pai, Mário Giuseppe Bergoglio, era um trabalhador ferroviário que também jogava basquete no time do coração da família, o San Lorenzo, um clube com raízes católicas, fundado com o apoio de um padre. Jorge, ainda menino, virou torcedor fiel e chegou a dizer que não perdeu nenhum jogo do título argentino de 1946, quando tinha apenas 10 anos. Mais tarde, já como Papa, relembrou com carinho essa fase da infância numa carta enviada ao clube. Sua mãe, Regina Maria Sivori, era dona de casa, filha de genoveses. Juntos, seus pais formaram uma família numerosa. Jorge foi o mais velho de 5 irmãos: Oscar, Marta, Alberto e Maria Helena. A infância foi marcada por valores sólidos e muita simplicidade, o que moldaria profundamente sua personalidade. Durante a juventude, enfrentou sérios problemas de saúde. Uma infecção respiratória grave o levou a perder parte de um pulmão, algo que o acompanhou por toda a vida. E como qualquer jovem comum, também viveu amores. Chegou até mesmo a ter uma namorada, chamada Amalia. Segundo ela, ele chegou a dizer que, se ela não aceitasse casar-se com ele se tornaria padre. E o resto é história. Sua formação acadêmica começou com um curso técnico em Química, desmentindo rumores posteriores de que teria se graduado e feito mestrado na área. Mas logo a vocação falou mais alto. Em março de 2008, aos 21 anos, ingressou no noviciado da Companhia de Jesus, os Jesuítas, no Chile. Estudou filosofia, teologia e passou a lecionar em colégios jesuítas nas décadas seguintes. Foi ordenado sacerdote em 13 de dezembro de 1969 e em 1973 fez seus votos finais na ordem, sendo nomeado naquele mesmo ano superior provincial dos jesuítas na Argentina. Sua trajetória dentro da Companhia de Jesus foi intensa. Foi mestre de noviços, reitor da Faculdade de Filosofia e Teologia de San Miguel e
Após seu doutorado na Alemanha, atuou como confessor e diretor espiritual em Córdoba. Além do espanhol, sua língua materna, Papa Francisco também fala italiano fluentemente, além de ter conhecimentos em francês, alemão, português, latim e um pouco de inglês. Cada passo de sua formação, cada experiência e desafio enfrentado desde a juventude contribuíram para moldar aquele que mais tarde se tornaria uma das figuras religiosas mais influentes e queridas do nosso tempo. Depois de anos dedicados à formação e ao ensino dentro da Companhia de Jesus, Jorge Mário Bergoglio foi chamado a servir a Igreja de maneira ainda mais ampla. Em 20 de maio de 1992, foi nomeado pelo Papa João Paulo II como bispo auxiliar de Buenos Aires. Sua ordenação episcopal aconteceu pouco tempo depois, em 27 de junho, pelas mãos do cardeal Antônio Quarracino, que mais tarde viria a ser uma figura importante em sua trajetória. 5 anos depois, em 1997, Bergoglio foi nomeado arcebispo coadjutor, capital argentina, e no ano seguinte assumiu oficialmente o cargo de arcebispo metropolitano de Buenos Aires. Também passou a ser o responsável pelos fiéis de rito oriental sem ordinário próprio na Argentina, uma missão de cuidado pastoral que exigia escuta, respeito e diálogo com diferentes tradições. Em 2001, chegou o momento de um novo reconhecimento. Foi criado cardeal no Consistório Ordinário Público, presidido mais uma vez por João Paulo II. Ao receber o título de cardeal presbítero de São Roberto Bellarmino, Bergoglio fez um gesto que revelou muito sobre quem ele era. Pediu aos fiéis argentinos que não gastassem dinheiro indo a Roma para sua nomeação e que usassem esse valor para ajudar os pobres. Um gesto simples, mas profundamente significativo. Durante seu tempo como cardeal, fez parte de importantes dicastérios da Cúria Romana, como as congregações para o clero, para o culto divino e disciplina dos sacramentos, para os institutos de vida consagrada, além de integrar a Pontifícia Comissão para a América Latina e o Pontifício Conselho para a Família. E então, em março de 2013, veio um momento que entraria para a história. Após a renúncia do Papa Bento XVI, o conclave foi convocado para eleger um novo líder para a Igreja Católica. No segundo dia de votação, em 13 de março, os cardeais escolheram Jorge Mário Bergoglio como o 266 do Papa. Ao aceitar, emocionado, disse: "Sou um grande pecador." Confiando na misericórdia e paciência de Deus, no sofrimento, aceito. Foi a primeira vez que um jesuíta era eleito Papa, o primeiro das Américas, o primeiro do Hemisfério Sul e o primeiro Papa não europeu em mais de 1.200 anos. Ele escolheu o nome Francisco, inspirado em São Francisco de Assis, símbolo da humildade, da paz e da atenção aos pobres. E assim, ao surgir na sacada central da Basílica de São Pedro, vestindo apenas a batina branca, ele se apresentou ao mundo com um gesto de simplicidade que já anunciava o tom de seu papado. Com um sorriso sereno e a voz calma, disse: "Irmãos e irmãs, boa noite. Vós sabeis que o dever do conclave era dar um bispo a Roma. Parece que os meus irmãos cardeais foram buscá-lo quase no fim do mundo. Eis-me aqui." Naquela mesma noite, ele convidou todos a rezarem por Bento XVI, pediu uma oração silenciosa da multidão por ele próprio e apenas depois disso, deu sua primeira bênção Urbi et Orbi. Foi uma noite inesquecível, marcada por um clima de surpresa, acolhimento e esperança. E assim começava o pontificado de Francisco, um papa diferente, profundamente humano, que desde o primeiro instante mostrou que queria caminhar junto ao povo. O nome escolhido por um papa nunca é por acaso. E a escolha de Jorge Mário Bergoglio, logo após sua eleição, emocionou o mundo. Ele quis ser chamado simplesmente de Francisco. A inspiração? São Francisco de Assis, um homem conhecido por sua vida simples, sua devoção aos pobres e seu amor pela paz e pela criação. Segundo o próprio Papa, essa escolha surgiu no coração, ali mesmo na Capela Sistina, logo após o redo do conclave. Foi motivada por uma frase sussurrada por Dom Cláudio Umes, arcebispo emérito de São Paulo, que o abraçou e disse: "Não se esqueça dos pobres." Francisco explicou essa escolha dias depois em uma entrevista aos jornalistas. Francisco é o homem da paz, o homem pobre, o homem que ama e cuida da criação. Neste momento, também nós temos uma relação não tão boa com a criação, não é verdade? Como eu gostaria de uma igreja pobre para os pobres. Essa declaração deu o tom de seu pontificado desde o primeiro instante. Uma igreja mais próxima, mais humana, mais simples. E, curiosamente,
Como é tradição, o nome do Papa só receberá o numeral IN se um dia houver um Franciscus Tour. Até lá, ele é apenas Francisco. Poucos dias após a eleição, outro momento histórico comoveu o mundo: o encontro entre dois papas. No dia 23 de março de 2013, Francisco visitou seu antecessor, Bento XVI, no Palácio de Castel Gandolfo. Os dois rezaram juntos e almoçaram. Foi a primeira vez em mais de 600 anos que um papa em exercício e um papa emérito se encontraram. Um gesto de humildade, respeito e unidade. Ainda no primeiro ano de seu pontificado, em 5 de julho de 2013, Papa Francisco realizou um gesto simbólico muito forte. Consagrou o estado da cidade do Vaticano a São Miguel Arcanjo e São José. A cerimônia aconteceu nos Jardins do Vaticano, com a presença de Bento XVI, e marcou a inauguração de um novo monumento dedicado a São Miguel, padroeiro da Igreja Católica. Durante a consagração, Francisco fez uma oração pedindo que São Miguel defendesse a Igreja das tentações do poder, da riqueza e da vaidade, e que ajudasse a manter o coração da Igreja centrado no Evangelho. Também confiou a São José a missão de proteger todos que trabalham no Vaticano, pedindo que sua presença tornasse todos mais fortes, corajosos e comprometidos com o bem. Gesto após gesto, o novo Papa foi revelando um estilo pastoral muito próprio, acessível, com um profundo olhar para os mais simples e uma fé viva que inspira ação. Assim como o nome, o brasão papal de Francisco também fala muito sobre sua personalidade e missão. O escudo, que segue as regras da heráldica eclesiástica, tem fundo azul, uma cor que simboliza o céu, o manto de Maria e qualidades como justiça, serenidade e fortaleza. No centro, vemos o símbolo da Companhia de Jesus, ordem à qual o Papa pertence, um sol dourado radiante com as letras GAS em vermelho sobre uma cruz e 3 cravos pretos. É o monograma de Jesus Cristo, usado por Santo Inácio de Loyola, o fundador dos jesuítas. Esses elementos falam do amor profundo de Francisco por Cristo crucificado, pela caridade, pela humildade e pelo sacrifício em favor dos mais necessitados. Logo abaixo à esquerda há uma estrela de 8 pontas, representando a Virgem Maria, e à direita uma flor de nardo, símbolo de São José, ambos em dourado, expressando luz, nobreza e santidade. Com esses 3 elementos, Jesus, Maria e José, o Papa Francisco presta homenagem à Sagrada Família, modelo para todas as famílias cristãs. Na parte externa do brasão aparecem 2 símbolos tradicionais do papado. As chaves cruzadas, uma dourada e uma prateada, representam o poder espiritual e o poder temporal do Papa como sucessor de São Pedro. A mitra branca, com 3 faixas douradas, simboliza os 3 poderes papais: ordem, jurisdição e magistério, unidos na mesma missão. E embaixo do escudo, em uma faixa branca, está o lema que resume o coração do pontificado de Francisco: miserando at qui eligendo, que significa, olhando-o com misericórdia, o escolheu. A frase é retirada de uma homilia de São Beda, o Venerável, sobre o chamado de São Mateus. Esse lema já acompanhava Bergoglio desde quando era bispo e tem um profundo significado pessoal. Ele se reconhece como alguém olhado com compaixão por Jesus. Alguém chamado à missão não por méritos, mas pela misericórdia de Deus. E é com esse olhar de misericórdia e compaixão que o Papa Francisco tem conduzido sua missão desde 2013, propondo à Igreja um novo caminho. Mais simples, mais próximo, mais humano. Desde o início de seu pontificado, o Papa Francisco tem se destacado não apenas pela simplicidade e proximidade com o povo, mas também por suas numerosas viagens apostólicas, que o levaram a diversos países ao redor do mundo, promovendo o diálogo, a paz e a solidariedade. Além das viagens, o pontífice tem deixado um importante legado por meio de seus documentos e ações pastorais. Entre suas encíclicas destaca-se Lumen Fidei, Luz da Fé, assinada em 29 de junho de 2013 e publicada em 5 de julho do mesmo ano. Esta foi a primeira encíclica de seu pontificado, embora tenha sido iniciada por seu antecessor, Bento XVI. Em 18 de junho de 2015 foi publicada Laudato Si, Louvado Seja, encíclica voltada para a proteção do meio ambiente e o combate ao aquecimento global, sendo um chamado à responsabilidade ecológica. Em seguida, lançou Fratelli Tutti, Todos Irmãos, sobre a fraternidade e a amizade social, e Dilexit Nos, Amou-nos, centrada no amor humano e divino do coração de Jesus.
Entre as exortações apostólicas, Francisco publicou Evangelii Gaudium, Alegria do Evangelho, em 24 de novembro de 2013, abordando o anúncio do Evangelho no mundo atual. Posteriormente, lançou Amoris Laetitia, a Alegria do Amor, em 8 de abril de 2016, tratando da alegria do amor na família, e Gaudete Exsultate, Alegrai-vos e Exultai, publicada em 19 de março de 2018, sobre o chamado à santidade no cotidiano. O Papa também emitiu diversas cartas apostólicas motu proprio, nas quais tratou de temas administrativos e sociais importantes. Entre elas, destaca-se a carta de 9 de maio de 2019, Vos estis lux mundi, vós sois a luz do mundo. Um documento fundamental no combate à pedofilia dentro da Igreja. Outras cartas abordaram a jurisdição penal da Cidade do Vaticano, a prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, a reorganização da estrutura econômica da Santa Sé e outras reformas significativas. Quanto à criação de cardeais em seu primeiro consistório, realizado em 22 de fevereiro de 2014, Francisco nomeou 19 novos cardeais, entre eles o brasileiro Dom Orani João Tempesta, arcebispo da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. No segundo consistório, em 14 de fevereiro de 2015, foram criados 20 novos cardeais, incluindo Dom Manuel José Macário do Nascimento Clemente, patriarca de Lisboa, Dom Arlindo Gomes Furtado, bispo de Santiago de Cabo Verde, e Dom Júlio Duarte Langa, bispo emérito de Xai-Xai, Moçambique. Essas escolhas retem o compromisso do Papa com uma igreja mais representativa, diversa e próxima dos povos de todo o mundo. Ao longo de sua trajetória sacerdotal e episcopal, Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco, exerceu papel fundamental na formação de novos sacerdotes e bispos. Antes de sua eleição ao papado, ordenou como presbíteros diversos religiosos, entre eles Fabián González Balsa, em 1994, Carlos Alberto Novoa de Agostini, OFM Capi, em 1996, Gustavo Oscar Carrara, em 1998, Alejandro Daniel Pardo, em 2006, Sérgio Ivan Dornelles, em 2007 e Pedro Bernardo Canavó, em 2009. Como bispo e, posteriormente, arcebispo de Buenos Aires, foi o principal sagrante de numerosos bispos e arcebispos, fortalecendo a liderança eclesial na Argentina e em outras regiões. Entre os prelados consagrados por ele antes de sua eleição pontifícia estão Horácio Ernesto Benítez Stoll, Jorge Rubén Lugones, Eschotorf, Jorge Eduardo Lozano, 2000. Também atuou como consagrante de Oscar Domingo Sarlinga, em 2003, e de Luiz Mariano Montemayor, em 2008. Já como pontífice, o Papa Francisco continuou sua missão de formar líderes para a Igreja, sendo o principal sagrante de bispos e arcebispos, como Jean-Marie Antoine Joseph Speich e Jean-Pierre Gloder, ambos em 2013. Fernando Vergés Alzaga, LC, no mesmo ano. Fábio Fabeni, em 2014. Também atuou como consagrante de Diego Giovanni Ravelli, em 2023, e Vincenzo Turturro, em 2024. Esses atos sacramentais confirmam sua dedicação ao fortalecimento da hierarquia da Igreja Católica e à missão de evangelização por meio do envio de novos pastores ao serviço do povo de Deus. O Papa Francisco faleceu no dia 21 de abril de 2025, às 7h35, no horário do Vaticano. A notícia foi anunciada oficialmente pelo camerlengo da Câmara Apostólica, cardeal Kevin Farrell, em comunicado transmitido diretamente da Casa de Santa Marta. Em suas palavras, expressou a dor e o pesar de toda a Igreja. Queridos irmãos e irmãs, com profunda tristeza, devo anunciar a morte de nosso Santo Padre Francisco. Às 7h35 desta manhã, o bispo de Roma, Francisco, voltou para a casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e de sua Igreja. Ele nos ensinou a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados. Com imensa gratidão por seu exemplo de verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, encomendamos a alma do Papa Francisco ao infinito amor misericordioso do Deus Trino. Ao longo de seu ministério, Francisco manteve posições firmes no campo doutrinário, alinhando-se a setores católicos conservadores da Argentina em temas como o aborto, a eutanásia e o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Era próximo de movimentos como Comunhão e Libertação, que defendem uma teologia tradicional.
No entanto, sua atuação pastoral foi marcada por um estilo simplificador e modernizador, especialmente visível na administração da Arquidiocese de Buenos Aires, onde priorizou a proximidade com os fiéis e uma igreja mais voltada às periferias. Homem de hábitos simples, evitava os holofotes da mídia, preferindo o transporte público aos veículos oficiais e recusando o luxo, como frequentar restaurantes caros. Apreciador da música clássica e da literatura, era também torcedor apaixonado do clube argentino San Lorenzo de Almagro, do qual era sócio. Demonstrando uma constante abertura ao diálogo com os jovens, surpreendeu o mundo em 2015 ao colaborar com a banda de rock progressivo italiana Le Orme no lançamento do álbum Wake Up. Sua conexão com a juventude também se evidenciava nas redes sociais. Sua conta no Twitter, disponível em 9 idiomas, ultrapassou a marca de 15 milhões de seguidores em agosto de 2014. Em relação ao diálogo interreligioso, Francisco teve um papel significativo na aproximação com o Islã. Em 2019, durante uma visita histórica aos Emirados Árabes Unidos, encontrou-se com Ahmed Al-Tayeb, grande imã de Al-Azhar, com quem assinou o documento sobre a fraternidade humana em Abu Dhabi. Apesar das diferenças teológicas entre ambos, o gesto marcou um passo importante na construção de pontes entre religiões. Inspirado por esse encontro, o Papa redigiu a encíclica Fratelli Tutti e o documento firmado levou posteriormente à Resolução das Nações Unidas, que instituiu o dia 4 de fevereiro como o Dia Internacional da Fraternidade Humana. Embora não tenha uma ligação conhecida com movimentos tradicionalistas dentro da Igreja Católica, o Papa Francisco, enquanto arcebispo de Buenos Aires, teve um papel significativo na aplicação das disposições do motu proprio Morum Pontificum, que foi promulgado pelo Papa Bento XVI e concede a qualquer padre a faculdade de celebrar a missa no rito tridentino. Logo após a promulgação desse documento, Dom Bergoglio concedeu uma capela na arquidiocese para a celebração da missa tridentina. No entanto, algumas fontes tradicionalistas afirmam que o capelão nomeado por Bergoglio para celebrar a missa tridentina, uma vez por mês, introduziu mudanças na celebração que aproximavam o rito tridentino da forma ordinária do rito romano. Isso teria ocorrido com o conhecimento do arcebispo, o que levaria à conclusão de que a aplicação do Summorum Pontificum na Arquidiocese de Buenos Aires, de fato, não se concretizou plenamente. Além disso, fontes ligadas ao tradicionalismo na Argentina afirmam que Bergoglio, enquanto arcebispo, teria inibido a celebração da missa tridentina, alegadamente proibindo padres de a celebrar e criticando também os padres com uma postura mais tradicionalista, especialmente em relação ao modo de vestir. No campo da bioética, o cardeal Bergoglio, já como papa, fez forte oposição ao aborto e à eutanásia. Em 2013, no Vaticano, durante a canonização dos mártires de Otranto e 2 religiosas latino-americanas, ele reafirmou a importância do respeito pela vida humana desde a concepção. Durante sua homilia, o Papa Francisco apoiou a iniciativa europeia Um de Nós, que visava garantir a proteção jurídica do embrião, e declarou que o Dia da Evangelium Vitae, que ocorreria no Vaticano, seria uma data especial para aqueles que defendem a sacralidade da vida humana. O Papa também foi firme em sua condenação das práticas contraceptivas artificiais. Em sua exortação apostólica Amoris Laetitia, Francisco sublinhou a contradição entre a família, como o santuário da vida, e a prática do aborto, afirmando que não se pode considerar um direito sobre o corpo a decisão de negar a vida de um ser humano em gestação. Ele comparou o aborto ao ato de contratar um assassino de aluguel, criticando fortemente a utilização como solução para problemas. O Papa Francisco mantém a coerência com o magistério da Igreja Católica em relação à homossexualidade, considerando as práticas homossexuais como intrinsecamente desordenadas. No entanto, ele enfatiza que as pessoas homossexuais devem sempre ser respeitadas e que devem buscar viver na castidade. Enquanto arcebispo de Buenos Aires, ele se opôs fortemente à legislação argentina que permitiria o casamento entre pessoas do mesmo sexo, afirmando que a aprovação do projeto poderia ter efeitos prejudiciais para a família. Como o Papa Francisco fez declarações que foram vistas por alguns como ousadas, mas coerentes com a doutrina da Igreja.
Ele destacou que os homossexuais não devem ser marginalizados, mas sim integrados à sociedade, afirmando que devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza, conforme o Catecismo da Igreja Católica, que afirma que essas pessoas são chamadas a viver a vontade de Deus e, se forem cristãs, a unir suas dificuldades ao sacrifício da cruz do Senhor. Em uma entrevista de 2013, ao ser questionado sobre homossexuais que buscam o Senhor, Francisco declarou: "Se uma pessoa é gay e procura o Senhor e tem boa vontade, quem sou eu para julgá-la?" Ele repetiu o ensinamento do catecismo, dizendo que as pessoas homossexuais não devem ser marginalizadas, mas integradas. Em outubro de 2020, vários meios de comunicação divulgaram que Francisco teria se mostrado favorável à união civil entre pessoas do mesmo sexo, mas não ao casamento homossexual, durante sua participação no documentário Francesco, de Evgeny Afinevsky. No entanto, a declaração foi posteriormente esclarecida como um mal-entendido, resultado de edições excessivas na fala do Papa. O Papa havia, na realidade, falado sobre a proteção de direitos de pessoas homossexuais em contextos de convivência familiar, como filhos ou irmãos, e não sobre o reconhecimento de uniões civis. Esse esclarecimento ainda não foi amplamente divulgado por alguns grandes veículos de comunicação. As palavras de Francisco contrastam com a posição que ele já havia expressado em 2016, na exortação apostólica Amoris Laetitia, em que afirmou que no contexto da Igreja não há fundamento para equiparar ou estabelecer analogias entre uniões homossexuais e o desígnio de Deus sobre o matrimônio e a família. No mesmo documento, o Papa reafirmou que, independentemente da orientação sexual, todas as pessoas devem ser respeitadas em sua dignidade e acolhidas sem discriminação. Ele ainda destacou a importância de um acompanhamento respeitoso para as famílias que convivem com membros que têm tendência homossexual, para que possam compreender e realizar plenamente a vontade de Deus em suas vidas. Em um documento publicado pelo Vaticano em 15 de março de 2021, aprovado pelo Papa Francisco, a Igreja Católica se posicionou oficialmente contra a concessão de bênção para uniões homossexuais, considerando tal ato como contrário aos desígnios sagrados que fundamentam o catolicismo. O documento também afirmou que, apesar dos movimentos favoráveis à bênção de uniões homossexuais, motivados por uma sincera vontade de acolhê-los, a bênção está vinculada aos sacramentos e, portanto, não é lícito concedê-la. Entretanto, a Igreja ressaltou que Deus mesmo não deixa de abençoar cada um de seus filhos peregrinos neste mundo, porque para Ele somos mais importantes que os pecados que podemos cometer. Este posicionamento foi publicado pela Congregação para a Doutrina da Fé e aprovado durante uma reunião com o arcebispo Giacomo Morandi, secretário da congregação. Em outubro de 2023, o Papa Francisco aprovou a declaração Fiducia Supplicans, que permitiu aos padres católicos abençoarem casais do mesmo sexo, casais heterossexuais não casados e casais divorciados civilmente recasados. Contudo, poucos meses depois de 2024, foi aprovada a declaração Dignitas Infinita, que classificou as cirurgias de redesignação sexual e a teoria de gênero como graves violações à dignidade humana, representando uma tentação de se passar por Deus. Francisco é amplamente reconhecido por sua postura a favor da justiça social. Em 2007, ele afirmou: "Vivemos na região mais desigual do mundo, a que mais cresceu e a que menos reduziu a miséria. A distribuição injusta de bens persiste, criando uma situação de pecado social que grita aos céus e limita as possibilidades de vida mais plena para muitos de nossos irmãos." Em 2001, como cardeal Bergoglio, ele ganhou notoriedade ao lavar os pés de 12 doentes de AIDS em um hospital, inspirando-se no exemplo de São Francisco de Assis, que também lavava os pés dos leprosos. Ainda era cardeal, Bergoglio foi denunciado em 2005 por supostas conexões com o sequestro dos padres jesuítas Orlando Virgílio Iorio e Francisco Jalix durante a ditadura argentina, em 23 de maio de 1976. A acusação se baseava em artigos jornalísticos e no livro Igreja e Ditadura, de Emílio Mignoni, fundador do Centro de Estudos Legais e Sociais, além do livro El Silêncio, de Horácio Verbitsky, que mencionava supostas ligações de Bergoglio com a ditadura.
No entanto, essas acusações foram desmentidas por pessoas diretamente envolvidas, incluindo o próprio Francisco Jalix, que declarou categoricamente que não foram denunciados por Bergoglio. O biógrafo autorizado de Bergoglio, Sérgio Rubim, relatou que o cardeal trabalhou nos bastidores para a libertação dos sacerdotes sequestrados, intercedendo pessoalmente junto ao ditador Jorge Rafael Videla. Ele também afirmou que Bergoglio secretamente deu abrigo a pessoas perseguidas pela ditadura, chegando a fornecer seus próprios documentos de identidade para permitir a fuga de uma pessoa. O Prêmio Nobel da Paz de 1980, Adolfo Pérez Esquivel, que foi perseguido pela ditadura, também refutou as acusações contra Bergoglio, afirmando que, embora alguns bispos fossem cúmplices do regime, esse não era o caso do futuro Papa. Graciela Fernandes Meijide, membro da APDH e da CONADEP, também defendeu Bergoglio, afirmando que não há provas que o liguem à ditadura e que ele nunca foi mencionado em depoimentos sobre o regime militar. O ex-promotor argentino Júlio César Strassera, conhecido por seu trabalho no julgamento das juntas militares, foi enfático ao afirmar que é uma canalice vincular o Papa Francisco à última ditadura argentina, 1976 e 1983. Em entrevista à Rádio Mitre, Strassera, que atuou como promotor no histórico julgamento das juntas militares em 1985, declarou: "Tudo isto é uma canalice, absolutamente falso. Em todo o julgamento não houve uma só menção a Jorge Bergoglio." Após a eleição de Bergoglio como Papa, algumas organizações de direitos humanos relembraram o papel da Igreja durante a ditadura e destacaram o fato de que o cardeal argentino depôs como testemunha em 2 causas por delitos de lesa humanidade. Para Strassera, tais acusações têm motivações políticas, pois nem a presidente argentina, Cristina Kirchner, nem seus apoiadores podem suportar que alguém a quem desprezaram antes esteja acima deles. O jornalista italiano Nello Scavo, em seu livro A Lista de Bergoglio, relata que o jesuíta Bergoglio, durante a ditadura, constituiu uma rede clandestina para proteger pessoas perseguidas e ajudá-las a fugir dos militares. Nos últimos anos de Bergoglio como arcebispo de Buenos Aires, a relação com os Kirchner se tornou ainda mais tensa, especialmente com a aprovação das leis sobre o aborto e o casamento homossexual na Argentina. Mesmo com as desavenças, o Papa recebeu a presidente Cristina Kirchner para um almoço em 18 de março de 2013, um gesto considerado pelo Vaticano como de cortesia e afeto para com a chefe de Estado e o povo argentino, e não uma visita formal ou de Estado. De sua missa inaugural, o Papa Francisco reiterou o exemplo de São Francisco de Assis ao respeitar todas as criaturas de Deus e o ambiente em que vivem. Ele fez um apelo a governantes e a todos para que cuidassem do meio ambiente, desenvolvendo-se sem destruir o que é de Deus. Em 18 de junho de 2015, Francisco lançou a encíclica Laudato Si, abordando o cuidado com a casa comum. Nela, o Papa faz duras críticas à devastação ambiental, ao modelo de desenvolvimento vigente e à falta de responsabilidade com os mais pobres. Ele propôs uma ecologia integral e destacou a necessidade de uma conversão e educação ecológicas. Em junho de 2019, durante um congresso no Vaticano com representantes do setor energético global, o Papa Francisco afirmou que estamos diante de uma emergência climática e que é necessário agir para evitar que as gerações futuras sofram com o aumento do aquecimento global. Durante a reunião, CEOs de multinacionais assinaram um termo de compromisso para reduzir as emissões de carbono em suas corporações. O Papa também falou sobre a negligência em ouvir os alertas da ciência, dizendo: "Durante tempo demais, fracassamos coletivamente em ouvir os frutos das análises científicas e as previsões apocalípticas não podem mais ser encaradas com ironia ou desdém." Durante seu tempo como cardeal, em 2010, Bergoglio encomendou um estudo de mais de 2.000 páginas, que concluiu que o padre Júlio César Grassi, condenado por abuso sexual infantil, era inocente, alegando que as vítimas estavam mentindo e que o caso contra ele nunca deveria ter ido a julgamento. No entanto, o Supremo Tribunal da Argentina manteve a condenação de Grassi em março de 2017, confirmando a sentença de 15 anos de prisão. Mais tarde, o Papa Francisco admitiu que a Igreja chegou tarde ao lidar com casos de abuso sexual.
Em 5 de abril de 2013, durante uma audiência com o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, arcebispo Gerhard Ludwig Müller, também envolvido em casos de encobrimento, o Papa Francisco pediu que a congregação continuasse com a linha de ação de Bento XVI, agindo de forma decisiva contra o abuso sexual de menores na Igreja Católica. O Papa solicitou o compromisso das conferências episcopais para formular e aplicar as diretivas necessárias em um campo tão importante para o testemunho da Igreja e a sua credibilidade. Seguindo essa linha, o Papa assinou em 11 de julho de 2013 um decreto de motu proprio, reformando o Código Penal do Vaticano e tornando mais rígidas as sanções para este e outros tipos de crimes. Em 22 de março de 2014, Francisco nomeou os primeiros 8 membros da Comissão Pontifícia para a Proteção das Crianças, criada por ele para combater abusos sexuais de menores na Igreja Católica. A comissão, entre outros objetivos, visa criar códigos de conduta e avaliações psiquiátricas para o ministério sacerdotal, além de colaborar com as autoridades civis nas investigações de possíveis crimes. Em abril de 2014, o Papa Francisco pediu perdão pelos abusos sexuais cometidos por sacerdotes da Igreja Católica. Em setembro de 2014, uma decisão histórica foi tomada. O Papa ordenou pessoalmente a prisão do ex-arcebispo e ex-embaixador da Santa Sé, Joseph Wesolowski, acusado de abusos sexuais durante seu tempo como representante diplomático da Igreja Católica na República Dominicana entre 2008 e 2013. Em 2015, o Papa foi criticado por apoiar o bispo chileno Juan Barros Madrid, acusado de encobrir crimes sexuais cometidos pelo padre Fernando Karadima contra menores. No entanto, em 2018, Francisco reconheceu que havia cometido graves erros no julgamento sobre Barros, pediu desculpas às vítimas e iniciou uma investigação que resultou na renúncia de Barros e de outros 2 bispos chilenos. Ainda em 2018, o arcebispo Carlo Maria Viganò publicou uma carta aberta acusando o Papa Francisco de não ter tomado medidas adequadas sobre alegações de abuso sexual contra Theodore McCarrick, alegando que Francisco sabia das acusações e não agiu. Viganò também sugeriu que havia uma rede homossexual na Igreja, que ele responsabilizava pela crise de abuso sexual e encobrimento, pedindo que o Papa renunciasse. Em maio de 2019, o Papa promulgou o motu proprio Stis Lux Mundi, Vós sois a luz do mundo, estabelecendo novas normas de procedimento para combater o abuso sexual e garantir que bispos superiores religiosos sejam responsabilizados por suas ações. Este documento exige que clérigos e religiosos, incluindo bispos, denunciem casos de abuso sexual e o encobrimento de abuso por seus superiores. Sob a nova orientação, todas as dioceses católicas em todo o mundo foram obrigadas a estabelecer mecanismos para permitir que as vítimas apresentem denúncias de abuso ou encobrimento até junho de 2020. A Rede de Sobreviventes de Abuso Sexual por Sacerdotes, SNAP, elogiou alguns pontos positivos do Vos Stis Lux Mundi, mas considerou-o insuficiente. A organização destacou que, embora a nova lei exija que padres e freiras denunciem abusos internamente à Igreja, ela não obriga que os casos sejam reportados à polícia ou aos promotores, algo que a organização acredita ser necessário para uma verdadeira ação de justiça. Em novembro de 2020, o Papa Francisco foi criticado por pedir ao cardeal inglês Vincent Nichols, líder da Igreja Católica na Inglaterra e País de Gales, que permanecesse em seu posto, apesar das conclusões do relatório de investigação independente sobre o abuso sexual infantil, The Roman Catholic Church, Safeguarding in the Roman Catholic Church in England and Wales, Investigation Report SA. O relatório, publicado por uma comissão governamental britânica, concluiu que a Igreja Católica Britânica havia repetidamente priorizado sua reputação em detrimento do bem-estar das vítimas de abuso sexual infantil. A falha do Vaticano em cooperar com a investigação foi considerada como passando do entendimento. O relatório também apontou que a negligência da Igreja em relação ao bem-estar físico, emocional e espiritual de crianças e jovens, em favor de proteger sua reputação, estava em conflito com a missão de amor e cuidado pelos inocentes e vulneráveis. A liderança do cardeal Nichols foi criticada, com o documento alegando que ele, embora tenha se desculpado pelas falhas da Igreja, nem sempre exerceu a liderança esperada.
e não reconheceu qualquer responsabilidade pessoal de liderar ou influenciar a mudança. Após o relatório, o cardeal Nichols apresentou sua renúncia ao Vaticano, já que completaria 75 anos, conforme exigido pela Igreja para bispos. Contudo, o Papa Francisco não aceitou a renúncia e pediu que ele permanecesse no cargo. O documento promulgado por Francisco em maio de 2019, que estabelecia novas leis do Vaticano sobre como o clero católico em todo o mundo deveria lidar com casos de abuso sexual, foi revisado em 2023. Em 25 de março, o Vaticano divulgou a versão atualizada. Entre as novas orientações, destaca-se a ampliação da responsabilidade dos líderes leigos, ou seja, pessoas que não fazem parte do clero, mas que participam das atividades eclesiais e fazem parte de associações aprovadas pelo Vaticano, até caso venham a encobrir abusos sexuais. Anteriormente, as normas aplicavam-se apenas a bispos e superiores religiosos. Além disso, a definição de vítima de abuso foi alterada. Antes, as vítimas eram definidas como menores e pessoas vulneráveis, mas a nova definição inclui agora menores, ou pessoas que habitualmente têm um uso imperfeito da razão, ou adultos vulneráveis. Discurso proferido em 16 de maio de 2013, durante a apreensão das cartas credenciais de embaixadores na Santa Sé, o Papa Francisco abordou o predomínio do culto ao dinheiro na sociedade moderna. Ele afirmou que a verdadeira riqueza do ser humano é a solidariedade e que o culto ao dinheiro gera desigualdades e injustiças, tanto em relação aos corações quanto aos povos. Citando São João Crisóstomo, o Papa exortou a solidariedade desinteressada, destacando: o dinheiro deve servir e não governar. O Papa também se referiu às causas e consequências éticas da crise econômica mundial, alertando para o surgimento de novos ídolos. Ele comparou a idolatria do dinheiro à adoração do antigo bezerro de ouro, denunciando a ditadura de uma economia sem rosto ou finalidade humanas, e questionou: e por que não se dirigem a Deus para que lhes inspire os seus desígnios? Formar-se-á então uma nova mentalidade política e econômica que contribuirá para transformar a profunda dicotomia entre as esferas econômica e social numa sã convivência. Logo após a entronização de Francisco, em 2013, um incidente financeiro envolvendo o Banco do Vaticano, Instituto para as Obras de Religião IOR, trouxe à tona questões de transparência e regulamentação financeira. O Deutsche Bank, responsável pelos pagamentos eletrônicos no Vaticano, desativou todos os terminais eletrônicos em 1º de janeiro de 2013 devido à falta de conformidade com os padrões internacionais de combate à lavagem de dinheiro, conforme exigido pelo Banco da Itália. A situação foi resolvida em fevereiro de 2013 com a contratação do Aduno Group, uma empresa suíça, para operar os terminais e contornar as pressões regulatórias. Com a intenção de reformar as finanças do Vaticano, o Papa Francisco nomeou uma comissão de consultoria para assessorar sobre a reforma do IOR. Esta comissão tinha como objetivo alinhar as atividades do banco com os princípios da Igreja Católica, já que Francisco acreditava que a credibilidade da mensagem espiritual da Igreja dependia da integridade de suas finanças. Para isso, ele criou uma série de comissões e reforçou organizações existentes, buscando garantir a transparência e o rigor financeiro. Em 24 de junho de 2013, 4 dias antes da prisão de Nunzio Scarano, Francisco criou a Comissão Especial de Referência sobre o IOR, composta por membros externos ao Vaticano, para avaliar a possibilidade de encerramento da instituição. Em julho do mesmo ano, outra comissão, composta por peritos financeiros, foi formada para revisar as finanças do Vaticano e da Santa Sé, com o objetivo de propor reformas estruturais fundamentais. Além disso, o Papa reforçou os poderes da Autoridade de Supervisão e Informação Financeira, a AIFE, o órgão fiscalizador das finanças do Vaticano. Em outubro de 2013, o Banco do Vaticano publicou seu primeiro relatório anual, marcando um importante passo para a transparência nas finanças da Igreja. Em fevereiro de 2014, o Papa Francisco criou um novo dicastério, a Secretaria para a Economia, que foi liderada pelo cardeal australiano George Pell, conhecido por sua experiência em organizar as finanças da Igreja na Austrália. No entanto, a escolha de Pell gerou críticas devido ao seu envolvimento em casos de indiferença e inércia em relação aos abusos sexuais de clérigos na Austrália. Pell foi incumbido de sanear as finanças do Vaticano,
Mas, em apenas 6 meses, ele gastou uma quantia significativa, €500.000, em despesas como voos de primeira classe, roupas sob medida, computadores e mobiliário caro, incluindo um lava-louça de €4.600. Durante seu mandato, milhares de contas foram analisadas e muitas delas foram fechadas para cumprir os padrões internacionais. No final de 2014, Pell anunciou que havia encontrado centenas de milhões de euros ocultos em contas particulares que não apareciam no balanço financeiro do Vaticano. Durante uma audiência semanal na Praça de São Pedro, o Papa Francisco criticou duramente o desperdício de alimentos e as consequências sociais desse comportamento, que contribui para a desigualdade no mundo. Ele ressaltou que Deus confiou ao ser humano o cuidado da terra, mas a cultura do egoísmo e do desperdício levou ao abandono das pessoas mais vulneráveis. O Papa afirmou que os alimentos jogados no lixo são, na verdade, roubados da mesa dos pobres, e expressou indignação pelo fato de que mais atenção seja dada ao dinheiro do que à vida humana. Ele mencionou a crise ambiental, mas destacou que a verdadeira crise está no ser humano, afirmando: na cultura do desperdício, se morrem homens e crianças, não é notícia, mas se a bolsa cai, é uma tragédia. Acaba-se por descartar as pessoas, deixando de respeitar a vida, principalmente se for pobre, incapacitada ou se não for mais útil, como no caso da criança ainda não nascida ou do idoso. Em uma fala dirigida aos membros da FAO, Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, Francisco abordou a questão da fome, afirmando que a produção de alimentos é suficiente para alimentar todos, mas que milhões de pessoas continuam a sofrer e morrer de fome, o que ele considerou um escândalo. Ele propôs encontrar maneiras de garantir que todos possam usufruir dos frutos da terra, não apenas para diminuir a desigualdade, mas como uma questão de justiça e respeito humano. O Papa destacou ainda que a crise global não pode ser usada como um pretexto para a falta de ação efetiva. A teologia da libertação é um movimento que busca usar os ensinamentos do Evangelho para libertar as pessoas da pobreza, tendo uma forte presença na América Latina. Embora o Papa Francisco tenha se identificado com muitas das questões defendidas pela TL, como a justiça social e a preocupação com os pobres, sua posição sobre o movimento tem sido complexa. De acordo com Rachel Donadio, do New York Times, Francisco aborda temas típicos da teologia da libertação. Mas, segundo Federico Lombardi, porta-voz do Vaticano, o Papa sempre se opôs à TL por causa de suas raízes marxistas. Robert Perry, do Consortium News, destaca que Francisco não se sente confortável com a teologia da libertação e que sua abordagem se alinha mais com a posição histórica da Igreja em relação aos pobres, sem a necessidade de promover mudanças sociais radicais. Para Matthew Fox, o Papa Bergoglio foi um opositor fervoroso da teologia da libertação na América Latina, especialmente como líder da Conferência dos Bispos. Fox também menciona que o Papa Francisco se alinhava com as ações de figuras como o Papa João Paulo II e a CIA, que estavam envolvidos na repressão do movimento. Por outro lado, figuras como o teólogo Leonardo Boff, um dos principais defensores da TL, têm uma visão mais positiva do Papa Francisco, reconhecendo nele uma figura, apesar de suas divergências com a teologia da libertação, compartilha de preocupações universais com os direitos humanos e a defesa dos marginalizados. O Papa Francisco, em 2012, expressou sua opinião sobre o celibato dos padres, destacando que é uma questão de disciplina e não de fé. Ele reforçou que, no momento, a Igreja deveria continuar mantendo o celibato como tradição, com todos os seus benefícios e desafios. Em seu comentário, ele mencionou as práticas de igrejas orientais, como as católicas ucranianas e russas, onde os padres podem ser casados, mas os bispos devem ser celibatários. Francisco observou que, se a Igreja Católica Oriental reconsiderasse o celibato, isso seria mais uma questão cultural do que uma mudança universal de doutrina. Em 2014, durante sua viagem à Terra Santa, Francisco reiterou que a regra do celibato não é um dogma e, portanto, a porta sempre está aberta para discussões. Ele enfatizou que o celibato é um dom para a Igreja, mas também uma disciplina que pode ser sujeita a revisões, dependendo das circunstâncias.
Esses temas ilustram a abordagem prática e realista do Papa Francisco em relação a questões complexas, como teologia da libertação e o celibato dos padres, buscando um equilíbrio entre tradição e adaptação às necessidades contemporâneas da Igreja. O Papa Francisco tem enfatizado a importância fundamental das mulheres na Igreja Católica, reconhecendo seu papel especial na evangelização e destacando que as mulheres foram as primeiras testemunhas da ressurreição de Cristo. Ele refletiu sobre como, apesar de as mulheres e crianças não serem consideradas testemunhas credíveis na época de Cristo, os evangelhos mostram um papel central das mulheres como as primeiras a testemunharem a ressurreição. Segundo ele, isso simboliza a missão das mulheres como mães e avós que devem transmitir essa fé aos filhos e netos, ajudando a abrir portas para o Senhor na Igreja. Embora o Papa valorize enormemente o papel das mulheres na Igreja, ele tem reiterado a posição definitiva da Igreja Católica sobre a ordenação de mulheres. Em 2013, Francisco confirmou a postura de João Paulo II, conforme expressa na Acta Apostólica Ordinatio Sacerdotalis, que a ordenação de mulheres é uma questão fechada. Francisco, no entanto, destacou que a importância de Maria, a mãe de Jesus, é superior à dos apóstolos, bispos e presbíteros, sugerindo que a mulher ocupa uma posição de grande importância na Igreja, ainda que não através da ordenação sacerdotal. Essa visão foi também reforçada por Joseph Ratzinger, o futuro Papa Bento XVII, em 1995. A pandemia de Covid-19 foi um grande desafio para o Papa Francisco e a Igreja Católica, forçando uma série de mudanças nas práticas litúrgicas e na rotina do Vaticano. Em março de 2020, o Papa cancelou todas as suas aparições públicas devido à pandemia e, pela primeira vez na história, celebrou sua missa dominical por meio de vídeo e streaming, sem a presença física de fiéis. Em 13 de março de 2020, Francisco expressou que as medidas de restrição contra o coronavírus, embora necessárias, nem sempre eram boas, e pediu aos bispos e padres para não deixarem os fiéis sozinhos durante a crise. A Igreja passou a adaptar-se a novas formas de evangelização e apoio durante este período, com a realização de cerimônias religiosas sem público e um forte apelo para que as pessoas se voltassem ao amor e à solidariedade. Em 27 de março de 2020, Francisco fez uma bênção extraordinária Urbi et Orbi, normalmente realizada apenas em datas específicas, como o Natal e a Páscoa, pedindo pelo fim da pandemia. Durante a missa de Domingo de Ramos, em 5 de abril de 2020, o Papa exortou os católicos a refletirem sobre o bem que podem fazer durante a crise, em vez de se concentrarem no que lhes falta, e enfatizou que a vida deve ser medida pelo amor. Além disso, no dia 20 de março de 2020, Francisco pediu ao Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral para formar a Comissão Vaticana Covid-19, com o objetivo de propor respostas aos desafios socioeconômicos trazidos pela pandemia, refletindo uma preocupação com o impacto social da crise. Esses temas revelam o foco de Francisco na valorização da mulher dentro da Igreja, respeitando a tradição, mas também reconhecendo a importância delas no testemunho e na missão eclesial. Além disso, suas ações durante a pandemia demonstraram uma Igreja adaptando-se aos tempos difíceis, com ênfase na solidariedade, reflexão e apoio à humanidade. A invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022 foi um evento que teve um forte impacto mundial, e o Papa Francisco adotou uma postura ativa em busca de paz e soluções diplomáticas. Sua resposta incluiu várias ações e gestos simbólicos, refletindo seu compromisso com a justiça e a paz. Uma das atitudes mais notáveis foi a visita do Papa Francisco à embaixada russa junto à Santa Sé. Um gesto que foi considerado sem precedentes e uma demonstração clara de sua disposição para dialogar com as partes envolvidas no conflito. Além disso, ele fez um telefonema ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para expressar seu pesar pela situação e mostrar solidariedade ao povo ucraniano. O Papa também reiterou que o Vaticano faria todo o possível para ajudar na busca pela paz. Em uma iniciativa diplomática ativa, o Papa Francisco enviou 2 cardeais com papéis importantes dentro do Vaticano para a Ucrânia.
O cardeal Konrad Krajewski, esmoler papal, e o cardeal Michael Czerny, responsável pelo Departamento Vaticano, que trata da migração, caridade, justiça e paz, foram enviados como representantes do Vaticano para demonstrar apoio humanitário e trabalhar em negociações para aliviar a situação. A missão envolveu várias viagens e foi considerada uma ação incomum da diplomacia do Vaticano, que normalmente evita se envolver diretamente em conflitos geopolíticos dessa magnitude. Além disso, em 25 de março de 2022, o Papa Francisco consagrou a Rússia e a Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria, em um ato de oração e intercessão, pedindo à Virgem Maria que ajudasse a trazer a paz para a região devastada pela guerra. Essas ações refletem o esforço do Papa Francisco em usar sua posição para promover a paz e a reconciliação, sendo uma voz ativa contra a violência e a guerra, em busca de soluções pacíficas para o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Em julho de 2023, o Papa Francisco passou por uma cirurgia na parede abdominal, realizada no Hospital Gemelli, em Roma. A intervenção foi uma laparotomia, que inclui a abertura da parede abdominal, seguida de cirurgia plástica e implantes. A operação durou cerca de 3 horas e ocorreu sem complicações. Este procedimento foi necessário devido a problemas de saúde relacionados à sua condição física, e o Papa se recuperou bem da cirurgia. O Papa Francisco é conhecido por seu estilo de vida simples e frugal, em grande parte devido à sua formação como jesuíta, uma ordem religiosa que enfatiza os votos de pobreza. Mesmo antes de ser eleito Papa, Francisco já demonstrava sua preferência por um estilo de vida austero e modesto. Durante seus anos como cardeal em Buenos Aires, ele morava em um pequeno e simples quarto atrás da Catedral Metropolitana e frequentemente usava transporte público, como metrô e ônibus, para se locomover pela cidade. Ele também cozinhava sua própria comida, refletindo seu compromisso com a humildade. Após sua eleição como Papa, Francisco manteve esse estilo pessoal. Ele continuou a usar o crucifixo de aço que usava enquanto cardeal, em vez do tradicional crucifixo de ouro usado por outros papas. Optou também por manter sapatos totalmente pretos, ao invés dos tradicionais múlios vermelhos, como fazia seu predecessor Bento XVI. Desde o início de seu papado, ele mostrou uma atitude simples e próxima das pessoas. Por exemplo, ao chegar ao Vaticano após sua eleição, Francisco surpreendeu ao dispensar a limusine blindada papal e escolher um veículo comum para se deslocar até a residência de Santa Marta, onde ficaria inicialmente. Além disso, ao contrário de outros papas, ele pagou pessoalmente sua conta de hotel após o conclave e demonstrou um gesto de simplicidade ao ligar diretamente para amigos e conhecidos, algo inusitado para um papa que geralmente faz uso de assessores para tais comunicações. Esses gestos reforçam a imagem de Francisco como um líder papal que privilegia a humildade, a proximidade com as pessoas e a simplicidade. O registro de autoria de obras de pontífices segue as regras do Código de Catalogação anglo-americano, com 3 entradas distintas, dependendo da responsabilidade autoral. Quando se refere à autoria como Papa, utiliza-se a entrada Francisco Papa 1936, destacando seu nome pontifício. Caso a obra seja atribuída ao Papa Francisco antes de sua eleição, a entrada é Bergoglio Jorge Mário 36, utilizando seu nome de nascimento. Já quando se faz referência ao Papa Francisco de forma institucional, a entrada correta é Igreja Católica, Papa 2003 Francisco, mencionando seu período papal e sua função como líder da Igreja Católica. Em 2013, o Vaticano cunhou uma medalha oficial com a efígie do Papa Francisco no anverso e no reverso, o brasão papal sobreposto à arquitetura da Praça São Pedro. Esta medalha faz parte da tradição do Vaticano de emitir efígies numismáticas para marcar momentos importantes do pontificado, celebrando assim o papado de Francisco e simbolizando sua conexão com a Igreja e os fiéis. Quanto às notas e referências, uma importante passagem histórica remonta ao decreto Cum Fidelium, emitido por Papa Pio XII em 1951, que criou o ordinariato para fiéis orientais católicos. Esse decreto permitiu que os imigrantes católicos de ritos orientais, que não possuíam templos ou sacerdotes próprios fora de seus países, pudessem construir templos conforme suas tradições religiosas, o caso dos maronitas, greco-melquitas, ucranianos, russos, romanos, sírios, coptas e armênios.
No campo bíblico, a passagem de Êxodo 32, 1 e 8 destaca a história do bezerro de ouro, onde os israelitas, desobedecendo a Deus, construíram e adoraram um bezerro de ouro. Além disso, a dicotomia mencionada faz referência ao antagonismo entre os interesses econômicos e as prioridades sociais das nações, evidenciando um conflito entre o crescimento econômico e as questões de justiça social. O pontificado do Papa Francisco, iniciado em 2013 e encerrado com seu falecimento recente, foi um marco de transformação na história da Igreja Católica. Desde os primeiros momentos de seu papado, Francisco encantou o mundo com sua simplicidade, coerente com sua vida como jesuíta e com seu olhar voltado aos mais necessitados. Ao optar por viver de forma modesta, abrir mão de tradições luxuosas e buscar estar próximo das pessoas comuns, ele resgatou a imagem de um pastor humilde, acessível e comprometido com a dor humana. Sua postura diante das desigualdades sociais e econômicas, aliada ao seu carisma e linguagem direta, conquistou milhões, mesmo entre aqueles que não compartilham da fé católica. Francisco enfrentou temas sensíveis com coragem. Denunciou a fome, o desperdício de alimentos, o aquecimento global e a indiferença diante do sofrimento humano. Falou de forma incisiva contra os excessos do capitalismo, sempre com base nos ensinamentos do Evangelho, recusando-se a reduzir a fé a ideologias políticas. Seu olhar para os pobres, refugiados, idosos, povos indígenas e marginalizados foi constante, reforçando uma igreja voltada às periferias. A relação do Papa com a teologia da libertação também gerou debates ao longo de seu papado. Embora tenha evitado associações com vertentes mais radicais ou ideológicas, Francisco demonstrou, com gestos e palavras, uma sintonia com os valores centrais desse movimento: a justiça social, a opção pelos pobres e a denúncia de sistemas opressores. Ele mostrou que era possível abraçar essas causas sem comprometer a doutrina da Igreja. Sua visão de ecologia integral, como proposta na encíclica Laudato Si, uniu fé e responsabilidade ambiental. Francisco foi um dos maiores líderes religiosos a alertar sobre a crise climática como uma tragédia que atinge principalmente os mais vulneráveis, chamando a atenção do mundo para a urgência do cuidado com a casa comum. Suas palavras ecoaram não só dentro da Igreja, mas também em fóruns internacionais e organizações civis. No tocante à presença da mulher na Igreja, Francisco não rompeu com a tradição da ordenação exclusivamente masculina, mas buscou reconhecer o papel essencial das mulheres na vida da fé. Destacou o protagonismo feminino em várias dimensões da Igreja e fez questão de valorizar a espiritualidade, a sensibilidade e o testemunho das mulheres como fundamentais na transmissão do Evangelho. Durante a pandemia de Covid-19, o Papa mostrou uma profunda sensibilidade diante da crise mundial. Adaptou missas, enviou mensagens de esperança e conduziu orações solitárias e comoventes desde o Vaticano, como aquela inesquecível bênção Urbi et Orbi na Praça São Pedro vazia sob a chuva em março de 2020. Em meio ao medo e à incerteza, suas palavras foram um consolo para o mundo. Em termos de diplomacia, Francisco se destacou por seu esforço constante em promover a paz. Diante da invasão da Ucrânia pela Rússia, surpreendeu ao visitar pessoalmente a embaixada russa junto à Santa Sé, um gesto sem precedentes, e manteve diálogo com líderes de ambos os países. Enviou cardeais à Ucrânia como sinal de solidariedade e consagrou os dois países ao Imaculado Coração de Maria, buscando caminhos espirituais e humanos para a reconciliação. Agora, com sua partida, o mundo se despede de um Papa que marcou uma era. Um pontífice que, com palavras simples e gestos fortes, se posicionou diante dos dramas do nosso tempo, propondo uma igreja menos autorreferente e mais aberta, inclusiva e misericordiosa. Seu legado é o de um pastor que tocou corações, rompeu barreiras e buscou construir pontes. Francisco deixa para a história uma igreja mais próxima do povo, mais consciente do seu papel no mundo e mais fiel ao espírito do Evangelho.